Olá, amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui e podemos falar, e podemos conversar, podemos pensar. E, e mais que tudo isso, podemos ver o que está na sua frente agora, o que você está vendo. Eu vi essa frase do Leonardo Boff que fala: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Você já reparou se você der uma imagem, ou então um horizonte, ou até mesmo um pôr do sol, e você perguntar assim, descreva o que você está vendo. Cada um vai ter um olhar e uma descrição diferente. Por quê? Por que você acha que vai ser diferente? Porque aquilo que eu vejo, ele está automaticamente ligado aos meus conhecimentos. Então, aquilo que a gente fala, vejo, logo existo, né? Então, penso, logo existo, é mais ou menos isso. Vejo, logo existo. Porque aquilo que tem a existência dentro de você, o seu armazenamento de dados que você tem, que é o maior computador do mundo, que os homens estão tentando copiar e já estão chegando lá, é, ele tem tanto armazenamento de dados, mas é segundo a sua caminhada. O meu caminho que eu fiz, aonde eu nasci, o lugar, o dia, a hora e até aqui, e o seu caminho, e como o de todo mundo, é um caminho ímpar. Cada um tem um caminho que só você mesmo, cada um individualmente percorreu. E quando eu percorro um caminho, o que vai acontecendo no caminho da minha vida? Eu vou armazenando a história, mesmo aquilo que eu esqueci quando era criança, mesmo aquilo que eu não tenho lembranças, mesmo as coisas que eu falei, eu já fiz e tal, que ficaram na página do esquecimento, tá tudo armazenado dentro de você. Você pode não ativar essa caixinha desse espaço daquele momento, daquela história, daquela época, mas existe tudo armazenado dentro de você. E você é o quê? O resultado da sua história. Então, quando eu vejo alguma coisa, eu posso olhar e eu posso descrever o que eu estou vendo. Olha, eu vejo uma peça que são de 4 pernas, mas eu vejo ela no formato triangular. Por quê? Ela está de quina. O outro fala assim, não, eu vejo uma peça quadrada, porque eu vejo 4 pernas, sim, mas as outras pernas estão alinhadas assimetricamente atrás e é quadrada. E aí, por fora, a gente pode falar, fazer teste de qualquer coisa e cada um vai o quê? Descrever um olhar diferente do que o outro vê. E quando nós pensamos nisso, tem o lado bom e o lado ruim. Como tudo na vida, eu acho que tem os dois lados. O lado bom é que Deus nos fez com essa peculiaridade de sermos ímpar. E o outro lado é que nós podemos agregar quando nós estamos com outras pessoas, porque elas vão pensar e ter ideias diferentes daquilo que nós pensamos. E quando nós conversamos, quando nós nos comunicamos, a gente vê que as pessoas, as ideias são diferentes. E as ideias diferentes são justamente para agregar valor. Aquilo que eu vejo pode nem sempre ser a minha verdade e nem mesmo ser a tua verdade. E muitas vezes a gente erra o quê? Tentando que as pessoas entendam, façam as coisas do nosso jeito. Que a gente entende uma coisa e quer que elas entendam da mesma maneira. Tem, tem coisas que são tão básicas, tão fáceis, e mesmo assim, até nas pequenas coisas do dia a dia, há diferenças. E quando nós queremos exigir que as pessoas pensem como a gente, seja como a gente, e nos entenda. Agora, entender, sim. Quando eu quero que as pessoas me entendam, primeiramente, eu tenho que começar a entender.
E quando eu entendo que essa peculiaridade, que é respeitar a sua história, que é aquilo que você gostaria que fizessem para você, primeiro você aprende respeitando a história de cada um. Tem pessoas que nem como, você não tem ideia, mas eu sou uma pessoa que sou visual. E como visual, eu aprendo mais com aquilo que eu vejo. E então para mim estudar, eu preciso uma caneta, papel para mim poder escrever e guardar e saber. Agora, outras pessoas, elas não escrevem nem nada, ela tem uma memória fotográfica e guarda detalhes. E há as outras intermediárias por aí afora que a gente falaria sobre mais sobre este tema. Mas Deus nos fez exatamente diferentes para que nós pudéssemos o quê? Nos respeitar, nos, in, nos entender quando nós entendemos que nós precisamos primeiro entender os outros. Respeitar seria isso. O meu ponto de vista vai até onde começa o seu ponto de vista. Ou melhor, a minha história começa aonde termina a sua. Quer dizer, todo mundo tem seu espaço de vida e nós precisamos respeitar que naquele espaço ela tem uma visão, você tem uma visão, eu tenho uma visão. E essa visão, ela é proporcional ao cognitivo, com as conexões de tudo aquilo que eu tenho armazenado dentro de mim, e por isso muitas vezes eu nunca vou pensar igual você, eu nunca vou entender igual você, e por isso quando eu começo a entender que somos diferentes, porque as diferenças aqui nos completa. E essa completude seria o que? O princípio que Deus quer para que nós vivamos, o que? Um dependendo do outro. Porque a Bíblia falou assim: é bom que o homem não esteja só. E ele fez uma companheira. E ele fez alguém. E exatamente o que? Diferente. Não só na anatomia, mas até no jeito de pensar. Porque ela, Adão, ele viu a mulher apanhando a fruta e ouvindo Satanás, e ele simplesmente assistiu ali e ele não foi seduzido pela serpente. E a mulher já foi mais facilmente seduzida pela serpente. Só que Satanás, ele sabia exatamente que talvez Adão não iria cair na dele, mas na da mulher, com certeza ele achou que ele poderia trazer o pecado ao mundo. Pontos de vistas diferentes. Somos diferentes. Paizinho, obrigado, Senhor Deus e Pai, porque nos faz diferente uns dos outros, justamente para que nós nos completemos, Senhor. Porque tu quer que nós vivamos em unidade. Quando eu entendo que aquilo que falta em mim, aquilo que o meu conhecimento acaba, que o meu conhecimento é finito, muito pequeno, vem o pensamento de outro para completar. Senhor, e assim é feito o mundo, Senhor, de cabeças pensantes, de vidas, Senhor Jesus, meu Deus, com histórias respectivas e histórias ímpares, que ninguém tem uma história igual a de ninguém. E obrigado, Deus e Pai, por nos entender que somos diferentes, porque Deus fez, porque nós precisamos entender e nos completar uns com os outros, para que possamos aprender a viver em unidade. E viver em unidade significa derramar de uma coisa que só Deus tem, que é amor. Que nós possamos exalar esse amor em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Amém.